Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo, fechamento semanal. Cara, muita coisa interessante pra gente analisar aqui. Vamos lá, hoje eu apresentei pra vocês lá no TikTok e também dei uma pincelada lá no Instagram o conceito de order block, né? Tô pra criar inclusive um conteúdo onde eu vou falar apenas sobre operações em futuros, né? Dar uma noção bem interessante pra vocês. E esse é um dos conceitos que eu vou falar bastante lá. Quanto que vai sair, Felipe? Não sei, né? Não me forço muito a terminar isso com velocidade, não. Vamos lá. O conceito order block, como eu tinha falado para vocês, é o seguinte: são ordens, é um conceito, é uma área, é um vácuo entre o preço que tende a segurar o gráfico, né? Um período onde as instituições colocam suas ordens, né? Order block, porque obviamente, como o nome já diz, bloqueia as ordens que estão a favor da tendência. Então aqui viemos a favor da tendência, tomamos o order block bem nessas três zonas aqui. Semelhantemente, continuamos a tendência, tomamos mais duas order blocks aqui. Porém, na semana que passamos, tivemos uma belíssima entrada de capital, muito devido ao hype do Fed, vai aumentar, não vai aumentar juros e tal. E dessa vez nós fechamos com esse candle aqui, que é extremamente contraproducente. Porém, a gente precisa analisar dois fatores aqui. O primeiro fator: quando a gente puxa a Fibonacci de baixo para cima e faz aquela análise daquele candle que a gente gosta, aquele padrãozinho gráfico que a gente ama, o que a gente vê? A gente vê que tínhamos até a zona dos 25.200, zona esta que era o topo do movimento da order block, semelhantemente também a nossa zona de resistência que foi rompida, como toque máximo disso aqui, para continuar dentro de um padrão de possibilidade de continuidade de alta. Atenção às palavras possibilidade. O que acontece? Nesse cenário, nós nos demos muito bem, porque ele foi lá e buscou exatamente a zona da 0,23. E aí a gente tem aquela premissa do 0,23 que eu já cansei de falar para vocês. Rejeitou 0,23, rejeitou 0,38, a chance de perder a máxima ou a mínima, quando você olha de cima para baixo, é real. O que significa que nesse momento nós temos uma probabilidade maior de romper para cima do que para baixo. Atenção às palavras: probabilidade, o que não quer dizer que é uma afirmação, quer dizer que a possibilidade está maior devido aos fatores gráficos que eu acabei de ensinar para vocês aqui, beleza? Tendo dito isso, o que nós olhamos agora é a zona que compreende 28.900, que foi a máxima desse período aqui, na verdade 28.800, 28.900, né? 888, pelo amor de Deus. E obviamente a mínima, que é a zona dos 26.600. Então essas duas zonas aqui são as zonas chaves para esta semana. Qual delas efetuar o rompimento, obviamente confirma isso como um padrão de continuidade ou confirma esse candle aqui como um candle de reversão. Até que isso ocorra, a gente continua de fora do gráfico. Eu prefiro que rompa para baixo e busque a zona dos 25 mil. Estabeleça uma zona de suporte aqui e a gente gasta uma bela grana nessa zona aqui para aumentar as nossas posições de hold, swing trade e o que mais pudermos. Mas o Felipe não controla o gráfico. O que significa dizer que, se romper essa zona aqui, eu irei entrar em operações de swing e de futuros. Carteira de hold eu não mexo agora até que se estabeleça uma nova zona de suporte. Beleza? Sem suporte no diário, sem suporte no semanal, nós não aumentamos a nossa carteira de hold. Só swing trade e futuros. Beleza? E tendo dito isso, nós temos a segunda zona de order block, que é a zona, vou diminuindo bem o gráfico porque ela é uma zona antiga, tá? Que compreende a região dos 32 mil dólares por unidade até a zona dos 30 mil. Sim, temos uma order block gigantesca aqui. Por quê? Vamos lá. Deixa eu até dar uma diminuída aqui porque não tem por que essa order block ficar tão gigante. Deixa eu pôr ela aqui na zona dos 30 mil. Por quê? Aqui ela segurou o gráfico, aqui ela segurou o gráfico, aqui ela segurou o gráfico. Claro, aqui ela segurou inclusive na zona que nós testamos agora. Por isso que esse candle é tão importante. Observa que nesse ponto aqui, ela segurou exatamente na máxima do candle que nós tocamos agora. Porém, aqui ela deixou uma order block um pouco mais acima. Então a gente vai
atuar nesse meio aqui, certo? A gente vai atuar mediante essa situação aqui, porque isso aqui foi antes da formação do topo histórico. Isso aqui ocorreu no ciclo anterior. Isso aqui ocorreu no ciclo atual. Então eu estou olhando para o ciclo atual. Beleza? Olhando para o ciclo atual, o que nós temos? Essa order block compreende aqui 32.500, mais ou menos até a região dos 30 mil dólares por unidade. Essa região que nós acabamos de desenhar aqui. O que significa dizer que existe uma possibilidade real de, caso isso aqui rompa para cima, toque nessa order block e aí estabeleça uma zona de suporte um pouco mais forte. Existe uma possibilidade real disso acontecer? Sim, certo? Então nós estamos aqui entre aquela análise que eu fiz para vocês lá no nosso canal privado, onde eu disse que 28 mil poderia ser o topo. Claro, considerei essa variável aqui também, né? Eu não citei na análise, eu usei só ondas de Elliott, mas anteriormente àquela análise eu considerei essa variável aqui sendo esse o fundo do movimento anterior. Ou, né, ficamos com essa segunda análise, onde o gráfico vai romper para cima, ou seja, vai invalidar aquele processo que eu falei para vocês de 28 mil e buscar a zona dos 38, dos 32. Buscando a zona dos 32, existe um order block gigantesco aqui. Eu afirmo isso para vocês. Eu afirmo, existe institucionais com sede nos olhos para operar nessa região aqui. Se terá força para jogar o gráfico de volta à zona dos 25 mil, aí eu não sei. A gente vai precisar que aconteça para que nós analisemos e aí sim vejamos qual é a força desse order block. O que eu garanto para vocês agora é que ele existe entre 30 e 32 mil. Portanto, não achem que vai tocar na primeira chegada lá. Eu pelo menos não tenho essa pretensão. Por isso que eu não estarei operando a minha carteira de hold. Eu estarei operando swing trade. Porque se eu pegar um swing trade aqui de 28 mil até a zona dos 32 em alguma cripto que vai me entregar 40% de alta em, sei lá, 5% de alta do Bitcoin, foi uma belíssima operação. Você não concorda comigo? A gente pegou aqui 10% de alta do Bitcoin para pegar 40% em alguma outra altcoin, 60%. Então, para mim, foi uma belíssima operação, lucro no bolso, fé. Então, eu aposto na minha carteira de swing trade, minha carteira de futuros. A de hold não. A de hold está lá quietinha, guardando a formação de um novo suporte, o que ainda não aconteceu. O que confirma essa análise aqui como possível também é que vai jogar a zona da Fibonacci lá no, do RSI, lá na zona de sobrevenda, se isso aqui acontecer, sobrecompra, também bugado hoje, desculpa aí. A gente vai para a zona de sobrecompra, certo? Acima aqui do 70 do RSI, semelhantemente isso aqui toca aqui, tocou aqui, pode dar uma lateralizada e depois vala, certo? Felipe, você realmente acha que a gente vai ter uma correção muito mais forte a partir de 32? Bom, eu acho que essa correção pode acontecer agora. Eu quero que ela aconteça agora. Eu tenho uma análise que eu fiz para vocês onde ela pode acontecer agora. Então, eu quero que aconteça agora, na zona dos 28 mil. Não tenho pena de falar isso para vocês. Eu quero que aconteça agora. Mas eu não controlo o gráfico. Então, eu fico com essas duas análises. Ou a gente vai romper isso aqui para baixo. E a primeira zona que eu vou ficar de olho é lá em 25.200. Ou a gente vai romper essa linha vermelha para cima e tem um alvo entre 30 e 32 mil, certo? Tocando na região dos 32 mil, eu não acredito que nós vamos romper em um primeiro toque. O que não quer dizer que ela não pode ficar aqui dançando a vida inteira e depois romper. Isso é outra história. O que eu digo é, num primeiro toque, é bem difícil. Impossível? Claro que não, que eu não boto minha mão no Bitcoin para dizer que alguma coisa é impossível de forma nenhuma. Mas é muito difícil. E é difícil a ponto de eu não querer apostar o meu capital nisso. Certo? Por isso que eu não colocarei mais posições de hold nessa região aqui, beleza? Fora que é contraprodutivo, a gente está cansado de saber aqui nesse canal quando é que a gente compra. Quando estabelece zona de suporte. Estabeleceu uma zona de suporte aqui, o que nós fizemos? Compramos. Outra aqui, o que nós fizemos? Compramos. Outra aqui, o que nós fizemos? Compramos. Então, tem suporte, a gente compra. Não tem suporte, a gente não compra. É tão simples quanto andar para frente. Dessa forma a gente protege nossa carteira, coloca lucro no nosso bolso e dorme em paz, que é o mais importante de tudo. Beleza? Olho nesse ponto aqui, porque esses dois valores são os que vão dizer quais serão os próximos alvos do Bitcoin. Rompeu 29 mil, a gente está olhando para 30 a 32.
rompeu 26.500, a gente está olhando para 25.200 primeiramente. Se perder 25.200, a próxima order block vigente está lá em 21.700 a 21 mil dólares por unidade. A 20.800 na verdade, né? 21.800 a 20.800. Essa é a segunda order block aqui. Então perdeu essa aqui, tocou aqui, não segurou, a gente tem essa aqui como próxima zona. É muito mais fácil a gente atuar dessa forma, porque a gente sabe quais são as zonas que o gráfico tende a segurar. Segurou ali, a gente compra, não segurou, a gente não compra, fé. Por quê? É muito mais fácil do que eu ficar querendo prever pandemônio. Prever que o Bitcoin vai a 12, vai a 10, vai a 8, pode ser, eu não controlo o Bitcoin não, gente, pode ser. Mas antes de fazer todos esses valores aqui menores, ele vai segurar em todas essas zonas aqui e vai me dizer, vou romper, aí a gente olha para cá, vou romper, aí a gente olha para cá, vou romper. Então todos esses cantos a gente tem operações e oportunidades de fechar as nossas operações com pouco prejuízo, pouco lucro ou nenhum prejuízo, né? Um prejuízo mínimo, enfim. A gente vai ter tempo de planejar. O gráfico não vai fazer isso aqui. Não vai. Ele não vai fazer isso. Pode ficar tranquilo. A não ser, obviamente, que aconteça uma guerra mundial amanhã, certo? Ele não vai fazer isso aqui. Isso aqui eu garanto para vocês. E se houver uma guerra mundial amanhã, eu acho que o preço do Bitcoin, obviamente, vai ser o menor dos seus problemas. Pelo menos para mim seria. Olho rápido aqui no SP500, como é que foi a abertura dele. Cara, o SP500, o diário dele tá feio, mas o semanal tá até interessante, porque ó, ele fez os fundos, tocou na média de 200, fez um fundo ascendente e agora ele fez um segundo fundo um pouquinho maior aquele. Aqui também teve uma order block, ó. O order block foi nessa zona aqui, né? Passando um monte de moto lá na rua, vocês me desculpem aí, mas infelizmente morar próximo à pista é assim mesmo. A gente teve uma order block aqui e olha só, essa order block foi respeitada nesse candle anterior. Tivemos esse candle aqui que teve uma belíssima euforia de mercado e agora ele começa rompendo a zona dos 4 mil dólares por unidade. Isso é muito bom pra gente. Obviamente queremos olhar o rompimento para cima, zona aqui dos 4.074 para uma continuidade de alta. Tu acha que vai, Felipe? Sei não, cara. SP500 é uma coisa que eu estou pensando seriamente em não especular para não passar uma vergonha. Isso aqui tá um evento que não parece fazer sentido nenhum, porque tá muito refém da hype de mercado. Tá muito refém da hype de mercado. Um dia tá todo mundo eufórico, outro dia tá todo mundo depressivo. Na dúvida, né? A gente atua depois que saiu, não antes, obviamente. Finalizando, vamos dar uma olhada aqui no que tem pra gente ver essa semana. A gente tem aqui discurso do governador do Fed. A gente vai dar uma olhada no que ele vai falar. Pode dar uma bela impulsionada no mercado, no SP500 principalmente, ou não, certo? Balança comercial interessante para o SP, mas pouco produtivo para o Bitcoin de forma geral. Confiança do consumidor também, é mais dados para a gente acumular, não dados de fato que mexam diretamente no nosso bolso. Vamos ver mais o que aqui que a gente tem. No caso aqui, quarta-feira. Estoques, vendas, leilão, quinta-feira. Quinta-feira tem PCE. No quinta-feira a gente tem uma dor de cabeça assim. Seguro-desemprego, PCE, PIB. PIB mexe bastante no mercado, certo? PIB de vendas, pedido de seguro-desemprego. Então, de segunda a quarta nós estamos tranquilos. Quando der quinta, a gente tem essa dor de cabeça aqui. Essa dor de cabeça termina 1h45 com o discurso de membros do FONC. Provavelmente vai ter Janet Yellen falando mal de cripto, porque essa mulher aqui praticamente odeia o nosso cenário, certo? Sexta-feira tem mais um pouquinho de PCE também, né? Eu acho que no geral é esse mesmo. Só quinta e sexta que nós temos de fato alguma coisa para nos preocuparmos no mercado. Até lá, vamos torcer que o Bitcoin já esteja em um cenário produtivo. Nada impede de que até quarta-feira ele já não esteja buscando a zona dos 32 e quando ele atingir essa zona, de fato, ocorra essa order block aí na zona dos 32 mil. Aí a alegria é shortar o mercado e aguardar o lucro. No mais, é isso. Não esquece de deixar o seu like, certo?
Não esquece de seguir o canal e dar uma olhada nos links da descrição aí. A gente está chegando a quase 10 horas de aula lá no nosso canal privado. E se você ainda não tem acesso a ele, você está dando bobeira. Vai lá, porque quem tá lá tá ganhando muito dinheiro, porque tá aprendendo a se posicionar nesse mercado. Certo? É isso. Valeu. Tamo junto.